Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Rodrigues aqui, professor do Matemática Mastigada, e hoje eu trago a resolução do vestibular da FAMEMA de 2021. E antes de começar, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like nesse vídeo que vai ajudar bastante a gente, tá bom? E já trago uma super dica para vocês. Se vocês ainda vão prestar vestibular, FUVEST, Enem e tudo mais, comecem a fazer essas provas que estão saindo dos vestibulares agora, porque elas podem servir como uma grande revisão para vocês e também para que vocês possam ver quais são os temas que estão caindo, né? As provas costumam repetir os temas, então você vê que essa questão aqui, a primeira, né, de matemática, já vai falar sobre coronavírus, então dá para você ter uma ideia aí de como isso pode aparecer no vestibular, beleza? Vamos começar aqui pela questão 11, olha só, ele fala o seguinte: um país possui 160 milhões de pessoas consideradas aptas a trabalhar. A tabela indica a distribuição dessas pessoas por faixa etária e o gráfico indica a porcentagem do total das pessoas dessas faixas etárias que atualmente não estão trabalhando exclusivamente devido ao coronavírus. E aí tem aqui a tabela e tem também o gráfico. E vamos ver o que ele está perguntando. De acordo com os dados, do total de pessoas com 18 anos ou mais aptas a trabalhar, não estão trabalhando exclusivamente devido ao coronavírus, e aí tem aqui as porcentagens. Então, olha só, para eu resolver questões desse tipo, eu tenho que lembrar que porcentagem, pessoal, nada mais é do que eu representar uma parte de um todo, né? Então, porcentagem é sempre uma parte de um todo. A parte aqui, no nosso caso, são as pessoas que não estão trabalhando exclusivamente devido ao coronavírus. E o nosso todo é justamente toda a população, né? O todo aqui está mais fácil de descobrir. Se eu olhar aqui na tabela, são 160 milhões de pessoas. Então, eu preciso descobrir a parte, e a parte é justamente quem não está trabalhando devido ao coronavírus. Então, eu já trago aqui também um erro comum, que as pessoas fazem, né, a média aritmética desses dois valores. E por que eu não posso fazer a média aritmética desses dois valores? Justamente porque eles têm pesos diferentes ali na minha parte. Esse 1,5 está ligado ao 60 e esse 0,5 está ligado ao 100. Então, são pesos diferentes aqui para cada um. E por isso eu não posso fazer a média aritmética. Se fosse 200 milhões de pessoas e aqui em cima fosse 100, aí beleza. Então, vamos calcular essas porcentagens aqui para eu conseguir descobrir qual que é aqui a minha parte da porcentagem. 1,5% de 60 milhões. Então, é 1,5% de 60 milhões. Lembrando que eu não vou ficar escrevendo todos os zeros aqui, porque está tudo em milhões. Então, se eu omitir o zero de todos os milhões, não tem problema. O problema seria se eu omitisse só de um. Como eu vou omitir de todos, tá beleza. Então, vou cortar um zero aqui em cima com um zero ali embaixo. 1,5 vezes 6 é 9. E 9 dividido por 10 é 0,9. Então, lembrando que é 0,9 o quê? Milhões de pessoas. Vamos fazer o próximo aqui, é 0,5% de 100 milhões. Então, 0,5% de 100 milhões, né? Sempre que eu quiser calcular uma porcentagem de um número, basta eu multiplicar a porcentagem por esse número. E aí agora ficou mais simples, né? Tem 100 em cima, 100 embaixo, dá para cortar, e isso vai dar 0,5. Então, no total aqui, eu tenho 1,4 milhões de pessoas que não estão trabalhando exclusivamente devido ao coronavírus. Então, agora basta eu fazer essa continha aqui para eu descobrir a minha porcentagem, né? O 1,4 é as pessoas que não estão trabalhando exclusivamente devido ao coronavírus, e o 160 é o total. E quando eu fizer essa continha aí, vai dar exatamente 0,00875. Vou deixar aí para vocês fazerem a conta. E isso aqui, para eu passar para a porcentagem, basta eu multiplicar por 100%. E aí vai ficar, então, 0,875%, beleza? Então, tá aqui a resposta para vocês. Eu tinha, então, que achar a parte, achar o todo e fazer essa divisão aqui e chegar na alternativa C, tá bom? Próxima questão aqui, olha só. Considere o logotipo da FAMEMA. Olha só, admita que esse logotipo seja feito a partir da figura a seguir, sendo as retas R e S paralelas, assim como as retas T e U. E aí ele fala, se alfa mais beta mais gama é 380, então o valor de alfa é
e aí ele dá as alternativas. Então eu estou procurando esse valor de alfa aqui, ó. Então qual vai ser o procedimento aqui para a gente resolver essa questão? Eu vou marcar alguns ângulos aqui na figura, de forma que eu converta, né, de forma que eu venha a colocar esse alfa aqui dentro desse pentágono que eu vou marcar para vocês. E por que eu quero colocar o alfa aqui dentro do pentágono? Justamente porque se eu usar a soma dos ângulos internos do pentágono, eu vou conseguir descobrir quanto que vale, né, o alfa, o beta ali, o gama, tá bom? Então eu vou tentar trazer o ângulo alfa aqui para dentro desse pentágono que eu marquei para vocês. Então, ó, esse ângulo alfa, ele vem parar aqui em cima. E por que ele vem parar aqui em cima? Porque esse alfa com esse alfa são opostos pelo vértice, beleza? E aí, se eu analisar as retas paralelas, ó, a reta U e a reta T são paralelas cortadas pela transversal R. Portanto, o ângulo alfa, ele também vem parar aqui em cima, né? Pelo teorema das retas paralelas. Esse ângulo aqui à esquerda da reta vai ser igual a esse ângulo aqui à esquerda da reta, tá bom? Agora, se eu analisar a reta R e a reta S, esse ângulo alfa, ele vem parar exatamente aqui, né? Porque é os ângulos que estão à direita da reta U em relação a duas retas paralelas. Então, o alfa vem parar aqui. E aí, esse alfa também vem parar aqui em cima, né? Porque a reta T e a reta U são paralelas cortadas pela transversal S. Então, o alfa vem parar aqui. E, por fim, esse último ângulo aqui do meu pentágono, ele vale exatamente 180 menos alfa. Por quê? Porque tudo aqui, ó, é 180 e eu já sei que esse pedacinho aqui da esquerda vale alfa. Portanto, ali dentro vai ser 180 menos alfa. E aí eu já sei todos os ângulos aqui dentro desse pentágono. E quanto que vale a soma de todos os ângulos internos de um pentágono? Eu posso fazer a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. É n menos 2 vezes 180. Como o pentágono tem 5 lados, vai ficar 5 menos 2, 3, 3 vezes 180. E 3 vezes 180 é 540 graus. Então, quando eu somar todo mundo aqui dentro, vai dar 540 graus. Então, vamos fazer isso. Ó. Vai ficar 180 menos alfa, mais beta, mais 90 graus, mais gama, mais alfa. Então, ó, 180 menos alfa é esse cara aqui. Aí tem o beta aqui, tem o 90 graus aqui, tem o gama e tem um alfa aqui embaixo. Então, aqui tá todos os ângulos e a soma deles vai dar 540 graus, tá bom? E aí, olha só o que vai acontecer. Eu tenho menos alfa aqui com mais alfa aqui. Vai acabar cortando. E aí, agora, então, eu tenho beta mais gama, 90 mais 180. 90 mais 180 é 270. Então, quando eu passar lá para o outro lado, vai ficar 540 menos 270. Então, vai ficar 270 lá do outro lado. E aqui desse lado ficou beta mais gama. Então, beta mais gama é 270. E aí vem agora que eu uso a relação que ele me deu, né? Ele falou que alfa mais beta mais gama é 380. Se eu sei que beta mais gama é 270, vai ficar que alfa mais 270 é 380. Então, o meu alfa vai ser 380 menos 270, que é 110 graus, beleza? Então, usando a relação que ele me deu e usando a relação que eu achei no pentágono, eu consigo chegar na resposta alternativa B, beleza, pessoal? Próxima questão aqui, ó, questão 13. A figura representa uma arquibancada com degraus de mesma altura, x metros, e mesma extensão, y metros. O valor de x mais y será igual a, e aí ele dá aqui as alternativas. Então vamos lá. Qual que seria a ideia para a gente resolver esse exercício, pessoal? Eu vejo que tem um ângulo de 45 graus aqui e eu posso formar alguns triângulos aqui, né? E um triângulo interessante para eu formar é justamente o triângulo que começa aqui nesse olho. E por quê? Porque eu vou ter algumas medidas referentes a ele. Olha só, eu vou traçar o triângulo aqui, ó. Ele vai fazer 90 graus com o chão, porque é justamente aqui paralelo à arquibancada, e eu vou ligar ele aqui a essa base. Então, esse aqui é o meu triângulo. E aí eu já sei, a altura dele, ó, é 2,9 metros, e esse triângulo que eu montei aqui, ó, deixa eu terminar de montar ele para a gente enxergar de maneira completa. Esse triângulo verde, pessoal, ele é isósceles, porque se aqui é 45, aqui também vai ser 45, porque a soma dos ângulos internos aqui tem que ser 180. Se eu já tenho 90 aqui,
esse aqui mais esse aqui de baixo tem que ser 90. Se eu já tenho 45 aqui, lá em cima tem que ser 45 também. Então, esse 2,9, ele também se repete aqui. Ou seja, se aqui já tem 1,1, é porque aqui é 1,8, beleza? Então, esse pedacinho aqui é 1,8. E aí, olha só o que eu tenho, pessoal. Esse 2,9 aqui de altura, ele está representando o quê? Ó? Esse lado aqui, né? E eu posso representar esse lado de uma seguinte maneira. Ó. É esse 0,8 aqui, depois tem uma medida x aqui tem outro x, e aqui embaixo tem mais um x. Então, esse pedaço aqui nada mais é do que 0,8 mais 3x. Se eu juntar todos os pedacinhos, vai formar a altura inteira. Então, 0,8 mais 3x é igual a 2,9. E aí eu já vou conseguir descobrir o valor de x, né? Vai ficar que 3x é igual a 2,1, portanto, o meu x é 0,7 passando 3 dividindo, beleza? Então, é uma questão de enxergar aqui as coisas na figura. E aí, vamos ver esse outro lado aqui, né, pessoal? Esse lado que vai daqui até essa ponta aqui, ó. Ele tem esse 1,1 aqui e tem mais esse pedacinho. E é esse pedacinho justamente que vai me ajudar. Por quê? Eu sei que aqui mede y, onde eu estou marcando aqui, e esse pedaço aqui, ó, é y menos o que está lá em cima. Esse pedacinho aqui é y menos 0,3. Então, eu posso representar esse lado roxo aqui que eu marquei para vocês da seguinte maneira. Ele mede 2,9 no total, isso é uma coisa que eu já sei, né, numericamente, mas ele também mede 1,1 aqui, ó, mais aqueles pedacinhos que eu acabei de falar. Um dos pedacinhos aqui é y, então mais y, mais esse outro pedacinho aqui que é y menos 0,3. Então, vai ficar y menos 0,3. Então, aqui eu vou conseguir descobrir o y. Então, qual que era a ideia do exercício? Você desenhar esses lados aqui e ver quanto que eles medem em relação a x e y, porque os dois medem 2,9. Mas em relação a x e y, quanto que eles medem, né? No do x era 0,8 mais 3x, e aqui eu acabei de fazer aqui a estrutura. Então, vamos resolver essa continha e descobrir o y. Ó. Eu vou passar esse 1,1 para cá, vai sobrar 1,8, e aqui vai ficar y mais y, 2y menos 0,3. Então, vai ficar que 2y é igual a 2,1, portanto, o meu y vai ser 1,05, beleza? E aí, agora, o que ele me pediu, né, é que eu somasse esses dois valores. Então, 0,7 mais 1,05 vai dar 1,75. Eu vou chegar aqui na alternativa D, beleza, pessoal? Então, era uma questão aí bem visual, né? Se você visualizasse aqui no desenho o x e o y como função dos lados, você conseguia chegar na alternativa. Próxima questãozinha. 2 jogadores, A e B, disputaram a final de um torneio de xadrez em 2 jogos. Em cada partida, se ocorresse empate, cada jogador ganharia 1 ponto e, caso contrário, o vencedor ganharia 2 pontos e o perdedor perderia 1 ponto. As matrizes que indicam a pontuação obtida por cada jogador tinham ambas a seguinte estrutura. E aí ele dá a estrutura da matriz aqui. No caso do jogador A, sua matriz de pontuação foi... Aí ele dá a matriz do A aqui. E aí ele fala o seguinte, ó, se a matriz de pontuação do jogador B era igual à matriz resultante da multiplicação matricial, e aí ele dá uma multiplicação aqui, e ele me pede o valor das incógnitas aqui somadas, né? X mais Y mais Z mais W. Então, esses caras é que eu tenho que descobrir. Então, olha só, ele me falou que quando eu multiplicar esse cara aqui, ó, 0, 1, menos 1 e 0 pelo XYWZ, eu vou obter exatamente a matriz do cara B. Então, eu preciso dessa matriz do cara B para que eu consiga descobrir o x, y e z. E aí, para eu construir a matriz do B, é tranquilo, basta eu entender aqui o jogo. Ele falou que se tiver empate, cada um ganha 1 ponto, e se tiver vencedor, o vencedor ganha 2 pontos e o perdedor perde 1 ponto. Então, vamos analisar aqui a matriz do A. Ó. O A, quando ele jogou com o B, ele ganhou 1 ponto. Então, houve empate no jogo, porque a única maneira de ganhar 1 ponto é quando tem empate. E no segundo jogo aqui, ele perdeu, porque ele está com menos 1, isso significa que ele perdeu. Então, quando eu for montar a matriz do B, ela vai ficar justamente o seguinte, né? Aqui é sempre 0, né? O B não joga com ele mesmo. Aqui vai ser 1, porque ele empatou. E aqui embaixo vai ser 2,
Porque se o A está com menos 1, é porque o A perdeu e o B ganhou. Então, aqui vai ter que ter um 2 exatamente no B, beleza? Então, aqui ó, eu vou colocar exatamente essa matriz aí. E aí, basta eu fazer a multiplicação para eu conseguir descobrir os valores. Vai ficar o seguinte, ó, 0 vezes x mais 1 vezes z é igual a 0. Então, 0 vezes x é 0 e 1 vezes z é z mesmo, e isso é igual a 0. Portanto, meu z vai ser igual a 0. Próximo aqui, ó, 0 vezes y mais 1 vezes w é igual a 1. Então, 0 vezes y vai dar 0, 1 vezes w é w mesmo, e isso vai ser igual a 1. Vamos para o próximo aqui, ó, menos 1 vezes x mais 0 vezes z é igual a 2. Ou seja, menos x é igual a 2, portanto, o meu x vai ser igual a menos 2. E vamos para o último ali, ó, vai ficar o seguinte, menos 1 aqui, ó, vezes y agora, e 0 vezes w, menos 1 vezes y é menos y, e 0 vezes w vai dar 0 mesmo, e tudo isso vai dar 0, portanto, o y aqui vale exatamente 0, tá bom? Se você não lembra aí de multiplicação de matrizes, dá uma relembrada, né? Eu tenho sempre que multiplicar as linhas pelas colunas, foi isso que eu fiz, tá bom? Agora vamos somar todo mundo aqui, ó. Vai ficar 0 mais 1 vai dar 1, menos 2 vai dar menos 1, e menos 1 mais 0 vai ser menos 1 mesmo, beleza? Então, vai ficar alternativa E, beleza, pessoal? Mais uma questãozinha feita, então. E agora vamos para a próxima aqui, ó. A figura indica uma circunferência de centro 4, 4 e raio 4, tangente aos eixos do plano cartesiano, e uma reta que passa pela origem do sistema de eixos e pelo centro da circunferência. Sabendo que a área do círculo é dada por πr², a área da região destacada em laranja na figura, em unidades de área, no plano cartesiano, é igual a... Então, ele quer essa área laranja aqui, pessoal. Qual que vai ser o procedimento para eu calcular essa área? Eu não sei calcular a área de figura toda torta assim, né? Então, eu tenho que montar uma figura aqui nesse plano para que possa me auxiliar. E a figura que eu vou montar vai ser justamente o seguinte, né? Eu vou montar esse triângulo aqui, ó. Por quê? Porque aí, quando eu tirar aquela parte branca, vai sobrar justamente a parte laranja. Então, aqui é 90 graus, né? Ó, reta tangente com o raio sempre faz 90 graus. E aqui, ó, é 45 graus. Por que que aqui é 45 graus? Justamente porque eu tenho um triângulo isósceles, né? Ó, aqui é 4 e aqui é 4. Portanto, esses dois ângulos aqui da base desse triângulo são 45 graus, tá bom? E aí, vamos fazer isso aqui então, né? A gente vai fazer a área do triângulo menos a área do setor. A área do triângulo menos a área do setor vai dar a área que ele pediu ali marcada, né? A área destacada da figura. Então, vamos lá. Ó. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, é 4 vezes 4 dividido por 2. A área do setor é proporcional ao ângulo do setor. Então, vai ser 45 dividido por 360, né? 45 é o ângulo do setor que eu estou procurando e 360 é a circunferência inteira. Então, eu vou multiplicar isso pela área da circunferência aqui. Ele mesmo me deu a fórmula. Vai ficar π vezes 4², né? O raio da circunferência em questão é justamente 4. 4² é 16, 16 vezes π. Então, aqui eu vou multiplicar por 16π e isso vai ser a minha área destacada. 4 vezes 4 é 16, 16 dividido por 2 é exatamente 8. E essa segunda parte aqui eu consigo simplificar, né? Ó, 45 por 45 dá 1 e 360 por 45 vai dar 8. E aí, se eu fizer 16π dividido por 8, vai dar 2π, beleza? Então, a área destacada é 8 menos 2π, tá bom? E aí, a gente fica com a alternativa A. E vamos para a próxima questão aqui, ó. A tabela apresenta o padrão de uma sequência numérica da linha 1 até a linha x. Admita que o padrão de formação da tabela não se modifique. E aí tem a tabela aqui, né? E ele fala, sabendo que 63 é o primeiro número da linha x e que 66,5 é o último, x é igual a quanto? Então, eu estou procurando o valor de x aqui, né? Em qual linha que está esses números aqui. E aí, eu pensei numa ideia que é o seguinte, pessoal. Na linha 1, ó, tem 2 elementos. Na linha 2, tem 3 elementos. Na linha 3, tem 4 elementos. Então, aqui na minha linha x, o número de termos dessa sequência aqui, ó,
é x mais 1, certo? Porque é sempre 1 a mais do que a linha que eu tô. Se eu estou na linha 1, eu tenho 2 termos. Se eu estou na linha 2, eu tenho 3 termos. Se eu estou na linha 3, eu tenho 4 termos. E, portanto, se eu estou na linha x, é porque eu tenho x mais 1 termos. E aí eu vou ser capaz de descobrir esse x justamente pela fórmula geral dessa sequência aqui embaixo. Ó. Isso aqui, pessoal, vai ser uma PA, né? Está sempre somando de 0,1 em 0,1. Então, por exemplo, aqui o próximo termo seria 63,1. Então, vamos usar aqui o termo geral. Ó. AN é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. O AN eu já sei que é 66,5. O A1 eu já sei que é 63. O N é x mais 1. Portanto, vai ficar x mais 1 menos 1 vezes a razão aqui, que é 0,1, né? É o termo que está somando de um para o outro. Então, aqui, ó, quando eu passar esse 63 para o outro lado, vai ficar 3,5, né? 66,5 menos 63 vai dar 3,5, beleza? Aqui tem mais 1 e menos 1, vai cortar, né? E vai ficar x vezes 0,1, ou 0,1 vezes x. E aí basta eu passar esse 0,1 lá para o outro lado. 3,5 dividido por 0,1 é exatamente 35, beleza? Então, o x ali é 35, eu vou ficar com a alternativa C, tá bom? Esse não é o único jeito de resolver, tá, pessoal? Eu mesmo pensei em alguns outros dois jeitos para fazer essa questão, então fica à vontade aí para fazer do jeito que vier na sua cabeça. Próxima questão aqui, ó. A figura representa no plano cartesiano a trajetória de uma bola que foi chutada a partir do ponto P, menos 5, 0, localizado no chão e seguiu em trajetória parabólica até bater na parede no ponto Q, 0 e 2. Se não houvesse a parede, a bola seguiria sua trajetória até o ponto R, 1 e 0, no chão. E aí ele pergunta, admitindo que a trajetória descrita pela bola é modelada pela função quadrática, f de x, ax² mais bx mais c, e aí ele pede aqui a soma dos coeficientes. Então vamos lá, pessoal. A forma mais rápida de eu resolver essa questão é eu lembrar que o meu f de x, ele também pode ser escrito na forma fatorada, ou seja, a que multiplica x menos x' que multiplica x menos x2', onde x' e x2' são as raízes da equação. E essas raízes aqui, ele forneceu para a gente, né? Uma delas está bem aqui na bola, ou seja, é menos 5, e outra está bem aqui no R, ou seja, é 1. São os pontos que ele forneceu para a gente, que são as raízes da função, onde cruza aqui o eixo x, tá bom? Então, menos 5 e 1 são as raízes da equação. Então, o meu f de x, quando eu atualizar aqui, vai ficar a que multiplica x mais 5, né? Porque é menos menos 5, menos com menos dá mais. E x menos 1, porque o meu outro x aqui é justamente 1, beleza? E para eu descobrir o a ali, ó, basta eu usar esse ponto que eu ainda não usei. Ou seja, quando x for 0, o y vai ser 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, e aqui no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, 0 aqui e 0 aqui também. Então, vai ficar a que multiplica 0 mais 5, que multiplica 0 menos 1. Então, vai ficar aqui 2 é igual a que multiplica 5, que multiplica menos 1. Ou seja, menos 5a é igual a 2. Portanto, o meu a aqui, ó, vai ser menos 2 dividido por 5, tá bom? Então, no final das contas, como é que ficou a minha função, né? Ficou assim, ó, o meu f de x, ele é menos 2 sobre 5, que é esse azinho aqui, que multiplica x mais 5, que multiplica x menos 1. Agora, o que eu tenho que fazer é só multiplicar esses caras aqui para eu chegar nessa forma e conseguir somar todo mundo. Então, vai ficar assim, ó, f de x é igual a menos 2 sobre 5, que multiplica x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 1 é menos x, com esse mais 5x que vai dar aqui, ó, vai ficar mais 4x. E 5 vezes menos 1 vai ser menos 5, beleza? E aí, pessoal, se você estiver um pouco afiado aí em aritmética, você sabe que eu posso simplesmente somar esses caras aqui e depois multiplicar pelo menos 2/5, tá bom? Então, já fica aí uma dica para vocês, ó. Eu vou somar aqui, então, ó, 1 mais 4 é 5 e 5 menos 5 é 0. E 0 vezes menos 2/5 vai dar 0 mesmo. Então, vai ficar aqui a alternativa A, beleza? Vamos ver a próxima questão aqui, ó.
O sistema de equações a seguir é composto por uma equação linear e uma equação logarítmica na base 10. E aí ele dá aqui o sistema para a gente e fala o seguinte: sendo x e y a solução do sistema, o valor de y dividido por x é igual a... Então, pessoal, basta a gente resolver esse sisteminha. E o que eu tenho que fazer? Lembrar da definição de logaritmo. É sempre a base aqui, ó, elevado a esse cara e dá como resultado o logaritmando. Então, vai ficar aqui em cima x menos y é igual a menos 20. E embaixo vai ficar 10 elevado a 2 é igual a x mais y. Então, 10 elevado a 2 é igual a x mais y. Então, eu vou rearranjar o sistema e fazer essa potência aqui. Olha só. Em cima, eu só copio, né? X menos y é menos 20. Embaixo vai ficar que x mais y é igual a 10 ao quadrado, que é 100. E aí, é só eu somar esses dois caras aqui, né? Eu posso somar duas equações e quando eu somar, o y vai sumir. Então, esse é o objetivo ao fazer uma soma em um sistema. Sumir com alguma incógnita. Então, x mais x aqui vai ser 2x, y menos y vai sumir, e 100 menos 20 vai ser 80. Portanto, o meu x vai ser igual a 40, tá bom? E aí eu posso substituir ali em cima. Se x mais y é 100 e eu já sei que o x é 40, vai ficar 40 mais y igual a 100, portanto, o meu y é 60. Beleza, pessoal? Não vai dar problema em condição de existência, né? Tanto x quanto y são positivos, então eu posso seguir e só fazer a divisão aqui para achar a resposta. Então, ó, y dividido por x vai ser 60 dividido por 40. O que eu posso fazer é cortar um zero em cima e um zero embaixo e fazer a divisão. 6 dividido por 4 vai ser exatamente 1,5. Beleza, pessoal? Então, tá feita a divisão aí, é só chegar aqui na alternativa. E vamos aqui para a próxima questão, olha só. A figura indica as marcações na frente e no verso de 3 cartas. E aí tá as cartas aqui. Sorteando-se aleatoriamente o lado que cada carta ficará voltarado para cima em uma mesa, a probabilidade de que pelo menos uma das cartas tenha a letra M voltada para cima é igual a... Então, pessoal, quando ele fala aleatoriamente, é porque a chance de tirar uma das faces é a mesma que tirar a outra. Então, cada uma aqui tem chance meio de ficar com a face voltada para cima. Olha só, a carta 1, ela não me interessa. Eu não tenho a letra M na carta 1. Então, eu vou ignorar a carta 1. Tanto faz o que vai acontecer com ela. O que me importa é a carta 2 e 3, porque elas têm a letra M aqui na frente, tá bom? Então, olha só, se ele quer pelo menos uma carta voltada para cima, é porque eu posso ter uma carta ou eu posso ter também duas cartas. Concorda comigo que se eu tiver duas cartas, eu satisfaço aqui a condição do enunciado, né? Se eu tenho duas, é porque eu tenho uma também. E aí aqui, quando eu tiver uma carta virada para cima, eu tenho aqui duas possibilidades. Pode ser então que a carta 2 esteja virada para cima, ou seja, sim, e portanto a carta 3 tem que estar virada para baixo, ou seja, não. E a outra possibilidade que eu tenho é a carta 2 está não, né, virada para baixo, e a carta 3 está sim, ou seja, virada para cima. E aqui nas duas cartas, eu só tenho uma opção, né? Tanto a carta 2 quanto a carta 3 tem que estar com sim, ou seja, o M virado para cima. E aí eu vou calcular essas probabilidades, ó. Qual que é a chance da carta 2 estar com sim? É meio, né? Porque eu tenho duas letras aqui e eu quero escolher uma delas. O M me favorece. E qual que é a chance da carta 3 não estar com o M virado para cima? Vai ter que estar com um A virado para cima e vai ser meio também. E na verdade, pessoal, todas essas probabilidades aqui vão ser meio, né? Porque ou fica para cima ou não fica. É igual cara ou coroa, vai ser sempre meio. E aí eu vou multiplicar essas duas aqui e essas duas aqui. Justamente porque esses blocos que eu marquei, essas duas coisas, tem que acontecer ao mesmo tempo. A carta 2 tem que estar com um M virado para cima e a carta 3 não tem que estar com um M virado para cima. Tem que acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, vai ficar 1 sobre 4 aqui e aqui vai ficar 1 sobre 4 e aqui também 1 sobre 4, beleza? E aí basta agora eu somar todo mundo. E por que que eu somo agora?
Porque ou acontece isso, ou acontece isso, ou acontece isso. Então, no final aqui, eu vou somar todo mundo e vai ficar 3 sobre 4, beleza? E aí, eu já chego aqui na alternativa D. O que muita gente pensa na questão e está totalmente certo, pessoal, é que eu posso fazer assim, né? A probabilidade de pelo menos um m estar virado para cima é igual a 1 menos a probabilidade de nenhum m estar virado para cima. Então, esse aqui é outro jeito de eu fazer a questão. Então, eu deixo de exercício aí para vocês. Caso vocês não tenham feito, tentem fazer por esse modelo aqui, que dá certo também, beleza? E vamos fazer aqui a última questão da prova. A figura indica, em azul, um reservatório em forma de prisma construído a partir de um paralelepípedo reto retangular, também indicado na figura. Relembrando que seno, cosseno e tangente de 30, e aí ele dá os valores aqui, e pergunta, o volume do reservatório em metros cúbicos é igual a... Então, ele quer o volume desse reservatório aqui, que está em azul, e ele já falou para a gente que ele é um prisma. Como é que eu calculo, pessoal? Volume de prisma é a área da base vezes a altura. Ou seja, eu preciso, pessoal, da área desse trapézio que eu estou marcando para vocês aqui em rosa. Olha só, esse trapézio aqui é o que eu preciso da área. E o que eu já sei desse trapézio? Eu sei esse lado aqui, que mede 2, e sei a altura, né? Que é a mesma altura do trapézio lá de trás. Essa altura aqui é 6, e esse lado aqui é 2, e esse ângulo aqui é justamente 30. Olha só a construção que eu vou fazer. Ó. Eu vou traçar aqui uma paralela dessa altura para que a gente possa formar um triângulo aqui. E aí, justamente esse ângulo aqui vai ser 60 graus, tá bom? Aqui é um ângulo reto, né? Esse trapézio aqui é retângulo, tá bom, pessoal? Então, se aqui também é 60, eu tenho que aqui em cima é 30 graus, beleza? Eu vou desenhar o trapézio aqui, ó, para que a gente tenha uma visualização melhor do trapézio e consiga trabalhar melhor com as medidas. Então, tá aqui o trapézio para vocês. E eu tenho aqui medindo 30, aqui medindo 6, aqui 6 também, e aqui em cima e aqui embaixo medindo 2. Ou seja, eu já vejo que a única coisa que eu preciso para calcular a área é essa medida aqui para formar a base maior. E como é que eu vou calcular essa medida aí? Justamente pela tangente de 30 que ele me deu, né? Ele já me deu aí uma dica. Então, a tangente de 30, ela é cateto oposto, que é o 6, dividido por cateto adjacente, que eu vou chamar de x. Então, 6 dividido por x é igual a raiz de 3 sobre 3. E aí, para eu descobrir o x, né, basta eu multiplicar em cruz aqui, ó, vai ficar x raiz de 3 é igual a 18. Eu passo esse raiz de 3 dividindo, e agora eu vou fazer uma racionalização, né? Vou multiplicar em cima por raiz de 3, vai ficar 18 raiz de 3, e embaixo, multiplicando por raiz de 3, vai ficar 3. E 18 dividido por 3, pessoal, é 6 raiz de 3, então, beleza? Então, esse x aqui, ó, é 6 raiz de 3. E aí, agora, é só eu calcular a área aqui desse trapézio. Olha só, eu vou arrastar aqui um pouquinho para o lado, e vai ficar o seguinte, ó, a área do trapézio ali, ó, é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ficar 6 raiz de 3 mais 2, né? É a base maior aqui, ó, a soma desses dois valores. Então, 6 raiz de 3 mais 2, mais a base menor que é 2. Então, mais 2 aqui, ó. A altura é 6. E 6 dividido por 2, eu já vou colocar direto aqui, que é 3. Então, a área do trapézio aqui vai ser 6 raiz de 3 mais 4 vezes 3. Então, já vamos fazer essa multiplicação também, ó. 6 vezes raiz de 3 é 18 raiz de 3. E 3 vezes 4, né, que é essa soma aqui, vai ser 12. Então, ficou 18 raiz de 3 mais 12. E agora, basta eu multiplicar pela altura para eu conseguir descobrir o volume. Então, o volume vai ser a área da base, que é 18 raiz de 3 mais 12 vezes a altura. Se você lembra aqui do desenho, a altura é 5. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 5. O 18 aqui, multiplicado por 5, vai ficar 90 raiz de 3. E 12 vezes 5 é 60. Então, qual que é o volume ali que eu estou procurando? É 90 raiz de 3 mais 60. Isso está aqui na alternativa E, beleza? Está trocada a ordem aqui, mas a ordem das parcelas não altera a soma.
Pessoal, então nesse vídeo era isso, né? Fizemos aqui a resolução do vestibular da FAMEMA e se você ficou com alguma dúvida, se não ficou alguma coisa clara para você, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Até a próxima!